Abra sua palavra em 2 Reis 4. Esta manhã foi uma manhã, assim, eu posso dizer, para alguns que vieram diferente, não só na ministração do louvor, como o Senhor abençoou, como tem abençoado, mas é também a exposição da palavra, também em 2 Reis 4, falei sobre a suficiência de Cristo, a suficiência de Deus. Eu vou falar novamente, esse mesmo título, só com texto diferente. Não tem nada a ver com a pregação de manhã, só o título. Porque de manhã foi sobre a viúva e o azeite. O quanto ela foi abalada na sua fé quando seu marido morreu, quando o credor apareceu. Como ela perdeu a estrutura e buscou ajuda no homem. Enfim, isso foi para de manhã. O título é o mesmo. Não é mais dentro da área de restaurando sonhos. 1 Reis 4, versículo 14, diz assim: Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Pai, em nome de Jesus, te peço graça mais uma vez na ministração da tua palavra. Que o Senhor seja glorificado em tudo e ela possa alcançar objetivos para o qual ela vai ser liberada. Ó Deus, dá-me graça e abençoe a tua igreja no nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Esse texto traz em seu conteúdo principal algumas riquezas, espiritualmente falando, maravilhosas, da maneira como Deus sonda o nosso íntimo e como Ele procura realizar sonhos. Para Deus não existe batalha perdida. Deus se importa com cada um dos seus servos. Deus também cria meios para sonhos que muitas vezes estão ocultos, escondidos, ou como que abandonados, possam vir e ser realizados. Deus é extraordinário, o amor de Deus é profundo por cada um de nós. O texto fala que Eliseu, esse grande profeta, um dia passou, ou estava passando por Sunem, quando foi convidado ou visto por uma mulher rica, casada, rica, e esta mulher o constrangeu a comer pão, entrar na sua casa e comer pão. Constranger aqui, entendemos a palavra, ela certamente insistiu, ela o reconheceu, insistiu até convencê-lo a entrar em sua casa e se alimentar. Assim ele fez. E a partir deste primeiro encontro em que a mulher o convida, ela abre as portas, dizendo que toda vez que ele passasse por aquelas bandas, tivesse que cruzar Sunem, que ele entrasse na sua casa para comer, para se alimentar. E assim então passou a acontecer. Toda vez que ele passava, ele entrava e ia visitar na casa desta mulher, e ali
ele se alimentava. Essa mulher, sempre que o recebia, ficava observando o profeta. Ela tinha algo no coração. Ela tinha um grande desejo no coração. Certamente ela já ouvira falar de Eliseu, mas nunca o procurou. Por um acaso ele passou. Ela tinha algo. Estava lendo o texto e pensando, por que ela insiste? Porque depois de um tempo, ela disse ao seu marido, no versículo de número 9, dá uma olhadinha, você vai me entender. Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Logo que Eliseu entrou, ela conhecia a fama de Eliseu, mas ela queria conhecer Eliseu pessoalmente. Uma mulher sábia, uma mulher inteligente, não como aquelas pessoas que o cara fala 3 palavras engraçadas, que parece ter unção, esse já é o cara. Porque você conhece pessoas na caminhada. Pessoas que marcam a nossa vida são pessoas que transitam por ela por muito tempo, ou negativamente ou positivamente. Ela tinha algo no coração. Quando ela viu Eliseu então pela primeira vez, ela o constrange, ela insistiu para ele comer pão na sua casa. E ela abriu a porta para ele repetir sempre que passar por aquele lugar. Mas esse era o propósito dela, como eu já disse. Ela não dizia a primeira vez, está ali Eliseu, o santo homem de Deus. Ela passa a observar, não sabemos quanto tempo, até que finalmente ela fala com seu marido, vejo que este homem que passa sempre por nós, então, é um santo homem de Deus. Desse convívio, de tomar café, pois no versículo 8 vai dizer que ele passou a fazer isso regularmente, quando passava por Sunem. Ela está observando. A partir deste momento em que ela chega à conclusão que a fama de Eliseu é verdadeira, que realmente não é só pelos milagres, ele é um homem realmente que tem uma comunhão com Deus, que é um homem santo. Ela então propõe ao marido que construa um quarto numa parte superior da sua casa, coloque uma cama, uma mesinha, uma lamparina, para que o profeta agora pudesse descansar na sua casa. Ela ainda tem algo no coração. E assim se fez. O profeta passou a descansar na sua casa. Ele passou então, quando muito cansado, o profeta não estava sozinho, tinha também um discípulo dele, Geazi. Ele passa a descansar. O relacionamento cresceu. Ela percebe que Eliseu realmente é verdadeiramente o homem de Deus, pela sua postura, pelas suas práticas. E finalmente há uma amizade. Mas ela que tinha algo no coração, eu não sei por que ela não falou nada com Eliseu, porque meditando sobre o texto, fiquei pensando, por que ela fez isso? Será que foi só para abençoar o homem de Deus? Será que ela tinha segunda intenção? E na realidade ela tinha, porque o versículo que lemos, o 9, nos diz alguma coisa. Nos diz algo que ela queria, talvez expor seu problema, porque ela era uma pessoa rica, mas ela não era satisfeita. Ela era rica, provavelmente bem casada e amada, pois o texto não diz nada que ela tivesse problemas conjugais. Mas ela não tinha filhos. O texto também não diz por quê. Geazi na frente que vai dizer alguma coisa, mas o texto não diz. Provavelmente
alguma coisa de esterilidade, ou nela ou no marido. Mas ela não fala nada com Eliseu. Ela não se abre. Mas Eliseu percebe. Ele é um profeta, ele não é bobo, ele discerne alguma coisa, e finalmente ele chega para ela e faz uma pergunta, dizendo, versículo 10. Aliás, não é o 10, né? Ele vem, no versículo 11, ele vai dizer a ela: um dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Ele a chamou, ela se pôs diante do profeta. Então este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Eliseu tinha um grande trânsito entre isso, rei, comandante, etc. Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Até aqui. O Eliseu pergunta: você tem alguma coisa para eu interceder? Você quer falar com o rei? Você quer falar com o comandante do exército? Ela diz: habito no meio do meu povo. A resposta dela não é muito clara. Na verdade, ela está dizendo: está tudo bem. Estou no meio do meu povo, não me falta nada, não sou estrangeira, não vivo em lugar estranho, está tudo bem. Mas a resposta dela mostra que não estava tudo bem. Ela não abre o coração. Talvez não tivesse coragem ou alguma coisa parecida. Mas ela não quis se abrir. Está tudo bem. Mas eu acredito que se eu e você pudéssemos conversar com ela, a gente ia dizer: mas não está bem. Tem alguma coisa que você deseja falar, que te faz falta. O profeta ficou quieto. Mas Geazi percebeu algo. Ele diz assim, no versículo 14. Então disse o profeta, 15. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Agora ele conversando com Geazi. Ela saiu, ela se foi. Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Geazi percebeu: profeta, ela não tem filhos, seu marido já é idoso, é velho. Há algo que se pode fazer por ela. O profeta então manda chamá-la. Ela vem, se coloca à sua porta. E o profeta lhe diz: por este tempo, daqui a 1 ano abraçarás um filho. Ela então disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Glórias ao Senhor. E aqui, irmãos, a gente precisa para dar uma parada e fazer uma pergunta. A reação da mulher foi muito estranha, pois ela disse: não me engane. Ela revela claramente que ela é uma pessoa que tem uma mágoa no coração, que ela não consegue realmente ser uma mulher realizada, preenchida, como uma pessoa, porque lhe faltava filho. Então a pergunta que eu faço é: por que a sunamita reagiu negativamente à profecia de Eliseu, achando que ele mentia para ela, tentando talvez agradá-la, manter uma falsa esperança?
se este era o seu grande desejo, o grande desejo da sua vida, ter um filho. E quando o profeta, que ela reconhece o homem de Deus, diz: daqui a 1 ano você abraçará um filho, ela diz: não me engane, não faça isso, não minta a sua serva. Por que ela fez isso? Irmãos, a Bíblia é algo maravilhoso, porque ela é humana, e se a gente não for apressado, nem em buscar respostas rasas, eu tenho aprendido a pensar, parar sobre o texto e tentar encontrar, entrar no coração, ou seja, compreender aquela pessoa, porque a Bíblia é maravilhosa, ela é viva, e como você consegue captar um pouco dos personagens que eram reais, como eu e você, a gente consegue compreender algo na vida das pessoas que é comum a cada um de nós. A primeira coisa que nós vemos nessa mulher é que ela trazia uma certa melancolia no seu coração. Ela era alguém que tinha uma certa amargura. Ela era fiel, mas ela não era uma pessoa feliz. Ela se sentia incompleta, como eu já disse, e ela já não mais se permitia sonhar, ter esperança. Ela não mais se permitia dar-se ao luxo, usando essa expressão, de sonhar, de ter esperança. Essa mulher devia andar um pouco de cabeça baixa, os olhos tristes. O grande profeta, que eu creio que o que ela, na verdade, queria era contar o seu drama para ele, era pedir que ele orasse por ela, pois certamente ela ouvira falar dos milagres que Eliseu realizou, claro, Deus usando a vida dele. Ela talvez ouvira falar da viúva, que o marido era discípulo de Eliseu. Veja que ela prepara um ambiente, porque ela quer conhecer. Será que eu posso confiar neste homem? Será que eu posso pedir que ele ore por mim? E o milagre aconteça, e eu seja curada, e o meu grande sonho se realize. Mas por alguma razão, ela não tem coragem. Por alguma razão, talvez conversando com seu marido, estou dando agora asas à imaginação, ele tenha dito: não tem jeito, mulher, não há como mudar isso, já sou velho. E quantas vezes a gente põe a velhice como o fim de tudo, o desgosto de tudo, e não é. Eu não aceito uma velhice ruim, aceito os problemas próprios da morte do meu corpo, porque eu estou morrendo. Se alguém não está, tem um consolo é que você está, porque nós estamos. Mas dizer que ela é um fim miserável, não é dessa forma, nem Deus vê assim. Você veja que ela observa este homem e diz: este é um santo homem de Deus. O texto, o versículo deixa claro que ela tinha um propósito. Não abrir a sua vida, não investir, não abrir seu coração para uma pessoa que apenas falavam que Deus usava muito. Ela queria conhecer, mas ela perdeu força. E a razão é que ela já não se permitia sonhar, ter esperança. Quanta gente está sendo tomada por esta síndrome de não mais permitir sonhar, não mais permitir acreditar em mudanças, porque a gente começa a olhar para o mundo, a gente começa a olhar para as circunstâncias, e elas são reais, as adversidades, as dificuldades. A gente começa a olhar para o mundo e só olha vendo tragédia. Só olhando para as dificuldades como se Deus estivesse paralisado, como se Deus tivesse deixado de ser Senhor. Isaías passou por isso. Outros grandes personagens
bíblicos passaram por isso. Isaías passou quando o rei Uzias faleceu. E agora, o que vai ser da nação? Pessoas estão abandonando essa capacidade de acreditar, de sonhar. O grande sonho dela era preparar o ambiente para se abrir com o profeta, e ela não tem coragem. O profeta percebe, força ela a um diálogo, mas ela não se abre. E quando o profeta é alertado pela necessidade maior que o Geazi percebeu, era um filho, ela diz: não minta, não me engane, isso não é possível. Quantas pessoas estão dizendo assim: isso não é possível, Deus não pode fazer isso. Irmãos, tudo que Deus queira fazer, Deus pode fazer. Tudo que Deus queira fazer, Ele pode fazer. Não há impossíveis para o Senhor. Se estiver dentro do seu propósito, Ele faz. Mas muitos têm encurtado as mãos do Senhor. Não me faça imaginar amamentando uma criança. Não me faça, não crie falsas ilusões, porque ela mesma estava se automartirizando, dizendo: eu vou viver dessa forma infeliz. Porque a realização dela era um filho. Ainda mais naquela sociedade. Para ela, o tempo já havia passado. Deus não pode fazer mais nada. Precisamos levantar a cabeça, irmãos. Precisamos olhar com fé, acreditar, investir, trabalhar, perseverar. Há um Deus que governa todas as coisas. Deus pode não ser por todos da forma que imaginamos, mas é por aqueles que honram o seu santo nome. Ele é Deus. Não me engane. É uma mulher já amargurada. O coração dela, sabe o que estava cumprindo? Provérbios não. O livro de Jó, quando ele diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Essa mulher já estava ficando com o coração doente. Estava nascendo algo no seu coração. Não me engane, não minta, não tenho mais esperança, não quero ficar imaginando, cuidando de criança, amamentando, roupa, berço, etc. Por isso ela pensa que o profeta está apenas querendo ser agradável, alimentando-a com falsa esperança. Muitas pessoas têm oferecido uma falsa esperança. Muitas pessoas têm oferecido o evangelho do Éden, aquele que o inimigo ofereceu para Eva. Deus não oferece falsa esperança. Muitas pessoas pregando como se todas as enfermidades fossem ser curadas, como se nunca iríamos ou vamos ou passaremos por adversidades, como se basta uma movida de uma palavra mágica a determinar e está tudo resolvido. Essa é falsa esperança, porque não é bem assim, aliás, não é assim. Passamos por lutas, mas Deus quer que nós ainda nos permitamos sonhar, acreditando que é um Deus que pode fazer o impossível. Não deixe seu coração adoecer. Há coisas que, por mais impossível que seja, Deus pode fazer. Deus é Deus. Muitas pessoas têm reagido como esta mulher. Diante da palavra de Deus, quando esta promete coisas que a seu modo de ver é bom demais para ser verdade. O coração dela está ficando doente. Glória a Deus. Porém, a palavra de Deus não volta vazia.
não volta vazia. Mesmo que ela tenha pensado que o profeta estava tentando apenas ser agradável, o profeta não estava falando algo dele próprio. Deus queria abençoar a sua vida. Ali estava a oportunidade. Então a palavra do profeta se cumpre. No versículo 17 diz assim, concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. E se cumpriu, de fato se cumpriu, então a palavra não foi de Eliseu, foi Deus que usou a boca dele para trazer uma palavra de bênção na vida dela. 1 ano se passou e se cumpriu na vida desta mulher. Tudo mudou na vida dela. Foi maravilhoso. Porém, algo que não conseguimos explicar aconteceu. O seu menino cresce a ponto de poder ir ao trabalho com o pai, ou pelo menos ir onde ele estava trabalhando, e ele vai visitar o pai, que está no período da cega. E ele toma sol demais. E de repente ele sente uma dor forte na cabeça. E ele diz a seu pai: ai, a minha cabeça. Estou no versículo 19. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele é levado para sua mãe. E ele fica no seu colo. Mas ele morre ao meio-dia nos seus joelhos. Como a Bíblia é fantástica. Não mostra só as bênçãos, mostra também a alegria dela. A grande alegria dela se transforma numa profunda tristeza. Mas há algo diferente. Apesar da sua alegria ter transformado numa grande tristeza, essa mulher já não era a mesma mulher sem esperança. O seu coração já não havia mágoa, tristeza por não dar à luz, no momento em que ela não creu no profeta. Ela já não era mais a mesma pessoa. Ela havia sido tratada de uma forma extraordinária para crer agora no impossível. Ela pega o menino, põe no quarto do profeta e vai até a casa do profeta. Pede que se prepare ao marido, que se prepare alguns funcionários, alguns escravos, prepare cavalos e acompanhe. E ela vai à casa do profeta, foi ter com o homem de Deus, foi ao Monte Carmelo. Quando ela está se aproximando, o profeta a vê de longe. E ele então envia Geazi a encontrar-se com ela. Quando Geazi a encontra, ele faz uma pergunta: está tudo bem? Vai tudo bem? Tudo vai bem, melhor dizendo? Ela respondeu: tudo vai bem. O filho está morto. Mas ela diz: tudo vai bem. Ela então chega ao homem de Deus e ela abre o coração. Versículo 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte abraçou-lhe os pés. Então chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes. Disse o profeta então a Geazi: põe aí a tua capa,
toma o meu bordão contigo. Vai. Se encontrares alguém, não saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, a mulher disse, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quando ela chega ao profeta, ela abre o coração dizendo: aconteceu isso, isso e isso. Eu falei para você. O profeta então faz algo e diz: Geazi, vai lá, leva o meu bordão e coloca sobre o menino. Aí surge algo fantástico desta mulher. Quando a mulher ouviu que a ordem de Eliseu para o seu discípulo, Geazi, de ir e colocar o seu bordão sobre o rosto do menino, a mãe, ao ver isso, ela teve uma reação fantástica. Ela diz: não sairei daqui se você não for comigo. Se você não for comigo, não te deixarei. Aqui, irmãos, a gente tem algumas lições maravilhosas para a nossa vida. Uma lição profunda sobre a fé perseverante. Se você não for, eu não saio daqui. Ela acredita que o mesmo Deus que usou o profeta para realizar o seu sonho é o mesmo que pode usá-lo novamente para restaurar o seu filho, para ressuscitar o menino, para resgatar de novo, para trazer de volta aquela criança que ela havia sonhado, abandonado, voltou a sonhar e perdeu de novo. Ela não aceita que vá lá o Geazi. Ela não aceita que alguém vai colocar um bordão. Ela entende que o bordão não vai resolver absolutamente nada. Ela diz: o homem que Deus usou para transformar a minha vida é você, e você é o homem que Deus pode usar para restaurar a vida ao meu filho. Então ela disse: quando você eu não saio daqui enquanto você não for lá. Foi você que foi usado. E aqui eu aprendo, irmãos, que não existe substituto para Jesus. Você precisa continuar perseverando em Jesus, porque não há outro além de Jesus que pode fazer o impossível. Há pessoas desistindo de Jesus, há pessoas abandonando Jesus, há pessoas aceitando um paliativo ou crendo naquilo que pessoas colocam sem apontar o caminho para o próprio Jesus. Ela diz: não, é você. Deus usou você, Deus pode usar você. Portanto, aplicando a nossa realidade, não existe substituto para Jesus. Se Ele operou na sua vida uma vez, Ele pode operar novamente. Mas você precisa permanecer firme aos seus pés. Eu não largo Jesus, eu não abandono Jesus, até que eu veja a mudança, até que eu veja o milagre, até que Ele diga sim ou não. Eu não aceito abrir mão, porque Deus pode fazer o impossível. Deus pode mudar a situação. É o exemplo de alguém que não tira os olhos do Senhor, que não aceita algo. Ela fez uma postura de estar diante do profeta. Ela diz: não saia da sua presença.
Se você olhar no Novo Testamento, existe uma passagem mais ou menos assim. Num contexto de morte também. Quando Jairo, sua filha, estava à morte, a morrer. O pai da criança, que era até alguém importante na sinagoga, correu até o Senhor Jesus. Naquele período, uma mulher veio e tocou no Senhor, que sofria de hemorragia há 12 anos. E como o Senhor aparentemente perdeu tempo, a menina veio a falecer, veio a óbito. E os servos de Jairo chegaram a ele e disseram: não incomode mais o mestre, a menina já morreu. Essa mulher podia ter desistido que o seu sonho tinha morrido. O que ela sonhou, que depois abandonou, que voltou a sonhar por causa do profeta que profetizou, ele havia morrido. Mas ela não colocou lá na mortalha, em algum lugar, para preparar o sepultamento, preparar o procedimento da época, assim, agindo para o sepultamento. Ela colocou na cama do profeta. Deus pode trazer à tona o que você acha que não já perdeu para sempre. Deus dá vida, traz existência a coisas que não existem. Ela não abriu mão. Ela creu que Deus podia devolver o que ela havia perdido. E não importa o que seja, ela era um filho. Você talvez seja outra coisa, saúde, talvez um casamento, um relacionamento, ou outras coisas da sua vida, emprego, sei lá. Ela não pegou a criança e ficou mais revoltada. Ela poderia ter ficado mais revoltada. Como é que Deus me dá uma criança e depois tira essa criança? Ela não faz isso. E é incrível como há pessoas que ao primeiro não, a primeira dificuldade, a primeira decepção, a primeira perda, simplesmente abandona completamente. O Senhor olhou para Jairo, ele ouviu quando disseram: não incomode mais o mestre. Mas a criança estava lá na cama. A criança estava na cama. O Senhor olhou para Jairo e disse: não temas, crê somente. O que Jairo faz? Ele permanece ao lado de Jesus. A mulher disse: não arreda o pé, não saio da sua presença, se você não for comigo. A criança está na sua cama. Eu não a preparei para ser sepultada. Eu coloquei lá para ser ressuscitada. Porque o teu Deus me deu essa criança, o teu Deus pode devolver esta criança. Quantas vezes a gente começa a abrir mão? A gente prepara, ao primeiro sinal de perda, preparamos o luto. E começamos a andar de luto. Ela não faz isso, está lá na sua cama, profeta. Era tão impossível tê-la, quanto é impossível citá-la, a mesma coisa era tê-la, ela não existia. Ela passou a existir. E foi Deus, e Deus pode usar, mas o canal é você. Ou seja, é perseverar em Jesus Cristo. O que você perdeu, Deus pode devolver. Mas o quanto você está disposto a permanecer aos pés do Senhor, a permanecer crendo, ainda chorar um pouco mais, derramar ainda algumas lágrimas ou mais lágrimas. O quanto você crê. Assim como Jesus disse: eu irei curá-la, o profeta teve que ir. O poder não era dele, o bordão era uma vara, símbolo do seu ministério. Ele não fazia nada. Deus pode fazer todas as coisas. Glória a Deus.
Está lá a profeta. Ela não sepultou os seus sonhos. Ela botou na cama do profeta. Ponha teu sonho na presença de Jesus e persevere. Pois amém, ninguém aqui sonha mais, né? Ponha teu sonho na presença de Jesus e persevere. Ela não botou na capela. Ela botou diante de Deus. Se eu posso entender que pode ser isso usado também, e é verdade. Que o profeta era um homem de Deus. Ela não mandou para o IML daquele tempo, nem existia. Ela botou com a esperança, veja a esperança no coração dela. Veja que ela acredita que Deus pode ainda usar o profeta novamente. Mesmo que tenha aberto o coração e dito, eu não te falei, para não fazer isso, olha a decepção, agora é maior. Mas ainda assim ela colocou na cama dele. Coloque diante de Deus, mesmo que aquilo que parece que já está morto ou esteja morto, Deus pode ressuscitar, Deus pode reconstruir, Deus pode realizar, mudar, fazer o impossível. Não podemos simplesmente preparar para o sepultamento. Glórias ao Senhor. O problema para alguns é que já aceitaram outro Jesus. Um Jesus diferente, um Jesus talvez de alguém mais poderoso. Mas não existe um outro Jesus. Veja a ineficácia de Geazi. No versículo 31 diz assim: Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz, nem sinal de vida. Não é assim, irmãos. Quando estão achando que o milagre é ir lá e determinar alguma coisa, botar uma quantia na fogueira, não sei de onde. Quando estão achando, venha para isso e tal, e participe, e no final, tire queda. Leve essa vara, leve esse azeite, leve essa garrafa d'água. Faz isso, pega a terra da terra de Israel. Olha, tem tudo, água do Rio Jordão. Se você ver a reportagem do o Rio Jordão é amarelo, lamacento. Alguém já viu a reportagem, nego batizando lá? A água é escura, é meio amarelada. Como é que aquela água para ser branquinha se é do Rio Jordão? Sabe por que alguns são enganados? Porque gostam de ser enganados. Não, meu irmão. A vara de Arão só brota se Deus escolher. Uma vara seca. Não é assim, irmão. A vida cristã não é um modelo humano. Não é algo que eu faço e tipo uma receita pronta, uma simpatia. Não aconteceu nada. Teve que haver um preço. O profeta cria realmente que Deus poderia fazê-lo. E não pôde fugir. Você precisa crer. Ele então chega lá, faz algumas coisas aqui. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Oh, Jesus! Toma o teu filho! Que coisa maravilhosa!
Já pensou Jesus chegando para você? Toma a tua bênção, aquilo que você tanto desejou, estou te entregando, toma a tua bênção. Olha o teu sonho, olha o que você orou, olha o que você subiu na cama, rodou e volta, deitou, esperneou, gritou, chorou, com fé e confiança. Toma a tua bênção. Observe que o profeta subiu em cima do menino, deu boca com boca, lábios com lábio, mão com mão, pé com pé. Depois desceu, o menino aqueceu, espirrou, rodou 7 vezes, roda para lá, roda para cá e ora. Há um preço a pagar, há uma fé a ser praticada. Finalmente, o menino ressuscita, ele manda chamar a mãe e diz: toma o teu menino, toma o teu filho. Que palavra maravilhosa, irmãos. Ouvirmos de Deus: toma o que você tanto desejou, toma o que você tem buscado, toma o que você tem esperneado em termos de perseverança, toma o que você tem chorado, toma o que você tem clamado, toma a tua bênção. Um bordão, estou morto. Há uma fé, há uma dependência a ser praticada. Há uma confiança em Deus. Há algo que chamamos de perseverança. Se creres, verás. Mas muitos querem pronto, um pacote pronto. E você tem mercado da fé que te oferece qualquer pacote que você quiser. Qualquer pacote. E alguns oferecem tempo recorde. Mas Jesus já falou através de Paulo: farão de vós comércio. Vemos aqui o poder da fé de uma pessoa cuja morte do seu filho não destruiu os seus sonhos, porque ela tinha parado de sonhar. Mas como Deus realizou um milagre, agora ela cria que Deus poderia fazer. Vemos o poder de alguém que não sepultou o seu menino no seu coração. Vemos o poder da fé de alguém que não desistiu. A mãe do menino creu que Deus poderia então ressuscitá-lo, ressuscitar o seu filho. Ela vai então ao homem que Deus usava tremendamente. Ela permaneceu firme. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Só saio se você for. Perseverança. Para Deus não existe impossível. Se você também permanecer firme em Deus através de Jesus Cristo. É Jesus Cristo, irmãos. Se você permanecer firme, confiando, buscando, você também verá seus sonhos ser realizados ou ser restaurado. A sunamita não sepultou seu filho. Ela colocou diante do profeta: não sepulte o que é justo e verdadeiro e que Deus pode fazer. Ponha diante de Deus. Permaneça confiando em Deus. Ele foi com Jairo. Entrou na sua casa. A menina estava sobre a cama. Jairo não aceitou sepultar sua filha. Creu em Jesus. E ele então disse: Talita cumi. Marcos já traduz esse aramaico, que significa: menina, eu te mando, levanta-te. Em outras palavras, toma tua filha. Deus pode todas as coisas. Não coloque isso na sepultura. Não diz que cheira mal. Coloque diante de Deus. E persevere. Acredite. Ele faz o impossível. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se coloque de pé.